Antes de nós irmos para o estudo, eu vou chamar a Natália, uma adolescente, para contar aqui a experiência dela. Ela recebeu o Espírito Santo justamente no dia 2 de agosto. Quando é que foi dia 2 de agosto? Domingo. E é muito forte. Porque a pessoa precisa entender que a base da salvação, da vida e da obra de Deus é o selo, o batismo com o Espírito Santo. Enquanto você não entender que o Espírito Santo é o principal, é o mais importante, é a primeira coisa que você possa ter na vida, então você está equivocado na igreja. Você está seguindo a sua vida da forma errada. Então, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é o Espírito Santo. O reino de Deus é valorizar essa entrega, essa fé. E hoje, quarta-feira, nós estamos vivendo aqui na igreja um dia como Esther. E elas estão aqui desde as 6 horas da manhã, o dia todo, vendo como é que é a vida de esposa de pastor, porque elas serão as futuras esposas, diga amém. No final nós vamos fazer uma oração por elas, mas eu quero que você ouça a história dessa menina, como ela se preparou e o que aconteceu com ela, como ela está hoje. Ela contou para nós na reunião que tivemos e eu queria que ela compartilhasse isso também com vocês, amém? Natália, por favor. Fica aqui. Toma. Pode contar. Boa noite. Chamo-me Natália. Então, antes de receber o Espírito Santo, bem, vou começar desde o início. Eu entrei na igreja desde muito pequena. Eu frequentei a EBI, aí surgiu aquela confusão na igreja, eu tive que me afastar. E foi aí que eu entrei na fase da pré-adolescência, a fase da descoberta. Foi aí que o mundo foi me apresentando novas coisas, amizades, namoros, amizades que falam de namoros, que bebiam. Então, aquilo foi me chamando a atenção. Como uma adolescente que não conhece a palavra, aquilo foi me chamando a atenção. Eu comecei a andar com mais amizades. E na escola, em casa eu já não respeitava. Eu era rebelde em casa, eu discutia com a mamãe e aquilo, e eu procurava preencher um vazio. É que eu não cresci com os meus pais e aquela ausência dos meus pais fazia com que eu carregasse um vazio dentro de mim. E eu pensava sempre que aquele vazio aparecia, eu pensava, não, deve ser porque eu não conheço os meus pais, é por isso que eu carrego isso dentro de mim. Então, eu procurava preencher aquilo com amizades, só que essas amizades não eram aquelas que agradavam a Deus. Só que depois, graças a Deus, a igreja começou a frequentar em núcleos e a minha mãe me convidava, só que eu não aceitava. Na minha cabeça, a igreja é só amém, aleluia, passar fome o dia inteiro na igreja e ouvir amém, aleluia. E eu preferia ficar em casa. Foi então que a mamãe foi insistindo, me convidando. E foi então que, numa sexta-feira, eu decidi vir na igreja. No núcleo, na época era ainda no CUNEM 2000, eu vim numa sexta-feira. E eu descobri que eu tinha medo de muita coisa, medo do escuro, medo de demônios. E nessa mesma sexta-feira que eu assisti à reunião, manifestou um demônio. E aquele demônio falava palavras que eu também falava. Quando eu andava com aquelas más amizades, aquele demônio começou a disparatar. E eu via, meu Deus, eu também falo essas coisas. Então, graças a Deus, eu conheci o FTU. Na época, também lá no CUNEM 2000, conheci o FTU. E aí as conselheiras foram me acompanhando.
Aí, ouvindo a palavra de Deus, eu consegui mudar, consegui deixar as amizades, foi fácil deixar as amizades. O difícil não foi o externo, foi o interno. Eu ainda carregava aquele vazio. E eu ouvia falar muito do Espírito Santo e o batismo nas águas. Foi então que eu vi as pessoas se batizarem e eu disse, também quero me batizar. Na época foi na emoção. Aí eu fui, me batizei. Só que não viam os frutos. Eu não recebi o Espírito Santo, eu não buscava o Espírito Santo. Foi então que eu sentei com uma conselheira, eu conversei com ela, ela disse, olha, Natália, o Espírito Santo não é emoção. O Espírito Santo não se busca baseada nos teus sentimentos. Foi então que eu fui na luta, graças a Deus, fui frequentando nas reuniões do FTU, as conselheiras sempre no meu pé, Natália, o Espírito Santo é importante, porque do mesmo jeito que você conseguiu entrar na igreja, o diabo pode criar uma circunstância e você sair e voltar no mundo e ficar pior. E eu tinha medo de voltar para o mundo, porque o mundo é algo horrível. E muitos pais aqui, eu sei que têm filhos adolescentes, que às vezes os filhos demonstram ser uma coisa dentro de casa, mas fora são outra coisa. Então, fui buscando o discernimento. Quando eu meditava, eu não entendia a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus era algo impossível de entender. Foi então que as conselheiras estavam sempre aí, com aquela paciência. Elas diziam, Natália, antes de meditar, pede a Deus para te guiar, para te dar entendimento do que Ele quer de ti. Aí foi então que eu comecei a olhar a palavra de Deus como uma espada. Eu tinha maus pensamentos, pensamentos de tirar a própria vida, pensamentos, mesmo estando na igreja, mesmo sendo uma adolescente do FTU. E em casa só piorava. Em casa eu era rebelde, mas aqui na igreja eu conseguia. As pessoas olhavam para mim e falavam, não, Natália é da fé, não, Natália é forte. E eu via que aquilo, a qualquer momento, eu iria voltar novamente para o mundo. Então foi que uma conselheira chegou para mim e disse, de novo, Natália, a importância do Espírito Santo é que Ele nos fortalece, é que nos faz permanecer até o fim. Foi então que eu me interessei em buscar o Espírito Santo. Não é eu conseguir largar as más amizades, mas conforme eu tinha dito no início, a maior guerra para mim era no íntimo, os pensamentos. Também lembro numa reunião da Conexão Team do FTU, que o bispo chegou a falar sobre a paixão. Eu também era uma adolescente que não sabia controlar as minhas emoções, tinha muita paixão daqui, paixão dali. Então, eu fui anotando essas coisas que eu via que era uma fraqueza e que ocupavam o lugar do Espírito Santo dentro de mim. E eu fui orando com aqueles papéis. Então, fui orando. E foi que apareceu a campanha do jejum de Daniel. E eu já tinha participado em muitos jejuns de Daniel. Então, eu disse, Senhor, dessa vez tem que ser. Daqui a nada já vou para o FJU e sempre a mesma adolescente, sempre a mesma jovem. Eu não quero isso para mim. Eu quero ser um exemplo vivo que o Senhor existe. Aí eu me entreguei, eu fui trabalhando nos meus sentimentos, e eu também era uma adolescente muito orgulhosa, em casa eu não conseguia reconhecer os meus erros, então fui trabalhando nesses detalhes. Eu pedi a Deus o domínio próprio, eu pedi a Deus para me conseguir obedecer em casa, porque quando um adolescente consegue dar um bom testemunho em casa, ou seja, quando um adolescente aprende a ter um relacionamento com Deus, ele também consegue resplandecer isso em casa e onde quer que ele vá. Foi então que eu comecei a meditar mais e foi que então no domingo, dia 2 de agosto, eu estava lá sentada na galeria e o bispo disse, vem aqui na frente você que tem sede do Espírito Santo. Você não é emoção, não é você que está dividida em dois pensamentos, mas você que está decidida, você que tem sede. E eu vim determinada. No início vieram pensamentos do tipo, você não vai receber o Espírito Santo, você não tem
você não tem nada, você não merece o Espírito Santo. Foi então que eu cheguei aqui à frente do altar, mesmo com aqueles pensamentos, e também no FTU, lembro de uma reunião que falava sobre amarrar a voz do mal. Foi então que eu comecei a repreender aquela voz. Eu passei a não dar ouvidos naquela voz e fui buscando o Espírito Santo, não mais dividido em dois pensamentos. Eu disse: Senhor, eu quero o teu Espírito, eu não quero sentir nada, eu só quero a tua confirmação. E foi então que o Espírito Santo confirmou, graças a Deus. De lá para cá, Senhor, eu tenho paz. Graças a Deus, eu não tenho mais medo do escuro. Graças a Deus, eu consigo ter domínio próprio. Já não uso mais a minha fé baseada nas minhas emoções. E sim, consigo crer. Eu tenho essa certeza dentro de mim do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, a primeira palavra que me veio na minha mente agora é fazer a vontade do Pai. E de lá para cá, bispo, eu sou Vitória. Sou Vitória. Eu sou Vitória. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é isso. Amém. Não, espera. Me dizem uma coisa. Há quem tem medo da morte. Sim, sim. Por exemplo, está num carro, o carro vai capotar. E ela pensa assim: se esse carro capotar, onde é que eu vou? E ela tem medo. Eu quero saber você está num carro e o carro vai capotar. O que passa na sua cabeça? Bispo, antes o que passava na minha cabeça, eu queria morrer e ir para o inferno. Mas agora o que passa na minha mente, quando vem esse pensamento, eu vou para o Pai. Não tem medo? Não tenho medo nem do escuro, nem da morte. Não tenho medo, bispo. Amém. Deus te abençoe. Amém, pessoal? Eu, pessoalmente, nem iria mais pregar. Porque você está diante de tudo. De tudo que prova de que nada que está sendo feito aqui é palavra ao vento. E para nós, desculpa o termo que eu vou usar, para nós é uma vergonha uma criança falar para você, senhor, senhora, que tem acima de 30, 40, 50 anos, e pior, mais de 20 anos de igreja, e ainda não tem o Espírito Santo. É uma vergonha. Porque ela, mesmo sendo adolescente, ela entendeu o que é prioridade, o que é mais importante. E aqueles que já têm uma idade avançada, mesmo vendo que estão mais próximos da morte do que um jovem, não priorizam nem valorizam aquilo que Deus tem nos mostrado como prioridade. A minha pergunta é única. Quando é que o senhor, a senhora, vai se preocupar com o mais importante? Eu não estou querendo isso dizer que você deve ficar ansiosa, preocupada. Agora eu quero, e como é que eu faço? Não, você não precisa ficar preocupada. Você precisa, sim, tirar da sua vida aquilo que desagrada a Deus. Ela tinha coisas que ela precisava tirar. Era rebelde em casa, era orgulhosa, não sabia reconhecer os seus erros, era falsa, porque na igreja era uma coisa, em casa era outra. Então, ela fez alguns sacrifícios, ela negou-se a si mesma para que o Espírito Santo pudesse encontrar espaço para trabalhar nela. E ela aproveitou o jejum de Daniel, que é o período em que nós sacrificamos as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, para receber o que ela recebeu de mais precioso.
A minha pergunta é: o que o senhor, a senhora tem feito com a sua vida? E até quando você vai protelar? Talvez você diga: mas eu tenho me preocupado, porque toda quarta-feira e todos os domingos eu venho. Mas não é a questão de vir. E vamos mais além. Não é vir, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas orar. Não, a sua entrega é 100%. Se a sua entrega ela não for 100%, você nunca receberá o Espírito Santo. E você vai ser sempre dominada pelo medo. Por isso que eu fiz a última pergunta. Porque esse medo muitos têm, mesmo estando na igreja. O medo da morte. Não é a forma como nós vamos morrer. Há quem vai morrer de acidente. Há quem vai morrer baleado. Há quem vai morrer com doenças. Há quem vai morrer dormindo. Não sei. Cada um tem a sua forma de morrer. Não sei como é que Deus preparou a minha morte. Como é que Deus preparou a tua morte, eu não sei. Mas uma coisa é certa, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Mas quem tem o Espírito Santo não tem medo nenhum. Se você tem medo da morte, você não está salvo. Desculpa lhe dizer, você não está salvo. Se você tem medo da morte, você não está salvo. Não está salvo. Você não está salvo. Não está salvo. Você não está salvo. Não te enganes, não te iludas. Você não está salvo. Mesmo estando na igreja. Mesmo conhecendo a palavra. Porque quem tem o Espírito Santo, Deus o dá certeza da salvação da própria alma. Então, ela não está preocupada, ele não está preocupado como vai morrer. Isso não lhe interessa. Não lhe interessa. Não sou apologista à morte nem aos acidentes. É triste a gente ver o que acontece nas nossas estradas. O que aconteceu, acho que foi ontem ou anteontem, na estrada número 100, o autocarro que incendiou. E depois aconteceu também na Lunda, acho que é Lunda Norte ou Lunda Sul. Quer dizer, o total já são mais de 30 mortes em menos de 48 horas. É triste. Mas se no meio daquelas pessoas que partiram, há pessoas de Deus batizadas com o Espírito Santo, elas estão salvas. Porque, repito, não é a forma como você morre. É como você está hoje. A forma como você morre é um detalhe. Se você tem medo, então você tem que rever os teus conceitos. Porque o Espírito Santo elimina todo medo. O Espírito Santo nos faz ver a nossa próxima morada. Você consegue perceber aonde Deus vai colocar você na eternidade. Aí, meditando no estudo de hoje, que fala sobre a armadura do reino de Deus, diz assim: diante de tudo o que vimos na parte anterior, que o Espírito Santo conduz, ensina, guia e testifica, surge uma pergunta fundamental. A quem Deus confia esse tesouro? Esse tesouro, olha para nós, chama-se o quê? Espírito Santo. Qual é a função? Conduzir, ensinar, guiar e testificar.
Você não precisa, preste atenção, se você tem o Espírito Santo, você não precisa do pastor, você não precisa do bispo, você não precisa de ninguém, você não precisa de um tutor, homem, você tem quem te guia, quem te conduz e quem te ensina. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. E ele ensina, ele orienta. Agora, a quem Deus vai confiar esse tesouro, chamado Espírito Santo? A resposta começa por uma escolha que todo discípulo deve fazer. A de obedecer a quem? A pergunta é, você obedece? Você obedece? Se você não obedece, eu tenho um nome para te nomear. Posso? Me ajuda, gente. Ah, não queres, né? Mas eu vou te nomear assim mesmo. Os desobedientes são rebeldes. E a pior coisa é a pessoa ser um autêntico rebelde na presença de quem? Rebelde é aquele que desobedece a ordem, a disciplina e a justiça do reino de Deus. Se você desobedece a ordem e a disciplina do reino de Deus, a palavra de Deus, não é diante da igreja não, pessoal. Essa rebeldia não é diante da igreja não. Não é diante do pastor, não é diante do bispo. Essa rebeldia é diante do próprio Deus. Porque estão a te falar que o caminho é esse. Você está dizendo, não, eu não quero, aqui eu não vou. Eu vou aqui. Isso não é rebeldia. Por isso é que há uma diferença entre ovelha e bode. Os bodes são rebeldes, os bodes não obedecem ao pastor. O bode, quando o pastor assobia e indica o caminho, ele vai para o outro lado. A ovelha não. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E o nosso pastor, que é Jesus, quando ele orienta, quando ele chama, quando ele guia, quando ele conduz, se somos de facto ovelhas, nós não temos dificuldade para obedecer. Amém? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6, 16. Todos nós aqui somos servos de alguém. E do ponto de vista espiritual, mana, olha para o bispo, aqui. Do ponto de vista espiritual, ou você é servo, serva de Deus, ou você é servo, serva do diabo. Você não é neutro. Não tem neutralidade nisso. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a quem? Ao diabo. Há medo, as pessoas têm medo de assumir isso, mas essa é a pura realidade. Ah, não, eu, graças a Deus, eu não faço mal a ninguém. Também não sou aquele cristão fervoroso, mas também não faço mal a ninguém. Não, você já está servindo o capeta, rapaz. Não vem aqui com história. Diga amém. Amém. Isso é só para querer se justificar. Não vem aqui com história. Já está servindo o capeta. Ninguém pode servir a como? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e quem? E a Mamon. Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa diz querer servir a Deus, mas ela tem o coração em outras coisas. Mamon são as coisas do mundo. Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus do material, é o Deus do apego, é o Deus da avareza.
é o Deus da idolatria. A pessoa idolatra as coisas do mundo, se apega às coisas do mundo. Então, Deus está dizendo, você não pode servir a dois, ou a Deus ou a Mamon. Ou a Deus ou a Mamon. Então, se eu quero Deus na minha vida, eu vou ter que odiar, desprezar, me desligar do Deus desse mundo. Me desligar do Deus Mamon. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe quer. Então, a palavra de Deus para você e para mim hoje chama-se obediência. Se você não assumir a responsabilidade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus obediente, então você sabe qual é o teu título. Quem você é? Pô, gente, fala aí, fala, gente, ajuda. Desobediente não. Pessoal, você tem que ajudar. Amém, pessoal? Eu sei que você não quer falar, porque você fala assim, eu rebelde? Eu estou fazendo aqui um jogo psicológico para ver se a sua mente se abre e você começa a odiar o que é ruim. É um exercício, mas que vale a pena. Se eu não sou obediente, eu sou o quê? É isso aí. Tá vendo? Nunca saíste da igreja, nunca falaste mal da igreja, nunca, aparentemente, nunca pecaste. Mas olha só o título que estão a te dar. Tudo porque você, embora esteja na igreja, não assumiu o caráter de um homem, de uma mulher obediente. Se você quer receber o Espírito Santo, obedeça. Você ganha mais do que resistir à voz de Deus. Amém, pessoal? Amém.